A gente segue na quarta coluna a economia nos tempos de pandemia. E a gente precisa verificar o auxílio emergencial. Por quê? Vamos retomar na origem? A proposta na origem do seu Paulo Guedes era de R$ 200. Vou repetir, R$ 200. No Congresso, conseguiram passar para 500. E aí, numa importante jogada publicitária, passou a 600 com o valor de 1.200 para alguns casos em específicos, como, por exemplo, mães que seriam chefas de família. O que é importante aqui? O anúncio do plano demorou um tempo razoável. Demorou um tempo razoável para famílias que estão na informalidade ou os que literalmente tentam um recurso hoje para a janta da mesma noite. Ou que têm reservas muito pequenas, ínfimas, eu diria, e não têm condições de conseguir se manter sem um ingresso em renda. A informalidade implica um nível elevado de mobilidade, implica um nível elevado até de, por que não, contato físico, como, por exemplo, o trabalho na limpeza eventual de residências e vai embora, tá? Ah, mas pode fazer por internet. Essa transposição entre o MEI e o trabalho informal, ou o MEI e a informalidade já formalizada. A gente vai falar disso mais para frente. Mas vamos lá. Demorou para ser anunciado o programa, era ínfimo. Quando foi resolvido o programa, as formas de pagamento até hoje estão capengas. Até hoje estão capengas. No limite do programa, passam de 57 milhões de brasileiros que receberam, primeiramente as 3 parcelas. Podem ter parcelas a mais com um valor menor. E aí as filas gigantescas na Caixa Econômica. Por que não acionaram o conjunto dos bancos estatais ou os meios, as formas de pagamento em agência cooperativa, como por exemplo no sistema Sicredi e Sicoob? Por que não conveniaram com os que sobrou de bancos estaduais, como o Banrisul aqui no Rio Grande? Por que não utilizaram o sistema da Caixa Econômica, das lotéricas, por exemplo? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente vai até o infinito. A mescla de má vontade, incompetência e despreparo. Um outro elemento importante, tá? Se é para movimentar a economia, não pode permitir que, com o auxílio emergencial, se pague dívida atrasada. Porque senão só vai acumular por aqueles que são concessionários já de serviço público e que têm um conjunto de preços administrados. Enfim, até 3 salários mínimos de renda familiar, vai tudo para o consumo imediato e movimenta a economia. É isso que, se este governo quisesse gerar renda para a base da sociedade e conseguir fazer uma política real anticontracionista, era o mínimo que deveria fazer. Faz, mas de forma capenga e de forma incompleta. A gente volta.